A ressurreição de Jesus e o pacto com Davi. Esse estudo está baseado em 2 Samuel 7, 12 a 16. E é no momento em que Davi, de dentro do seu palácio, olha para o tabernáculo e deseja, no seu íntimo, construir uma casa, uma morada para o Senhor. O Senhor faz a seguinte promessa para ele: que um dos seus filhos, sua descendência, construirá uma casa para o meu nome. Essa pessoa será filho do próprio Deus, esse descendente. Estabelecerei seu reino e seu trono para sempre. Vai ser um rei de um reino eterno. E esse santo nunca apodreceria no túmulo. Então vamos ao primeiro ponto. Um de seus filhos, sua descendência. Nós sabemos que Salomão constrói o templo para o Senhor, mas Deus não estava falando desse templo nem desse descendente. O primeiro versículo do Novo Testamento fala: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Há também referências do próprio povo clamando e reconhecendo ele como da descendência de Davi, fora as próprias genealogias, né? Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. Ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então Jesus cumpre esse pré-requisito de ser da descendência de Davi. Construirá uma casa para o meu nome. Jesus respondeu: destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei, replicaram os judeus. Em 46 anos foi edificado esse santuário e tu, em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso e creram nas Escrituras e na palavra de Jesus. Então Jesus aqui rompendo essa mentalidade de que Deus habitaria para sempre em uma edificação feita por mãos humanas. Na verdade, a gente vê em Hebreus 8:2 que ele é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então o verdadeiro tabernáculo, a verdadeira habitação de Deus era o corpo de Cristo. E ele é o pioneiro, ele é o cabeça de um corpo formado por muitos membros, né? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Então aqui nós vemos o Emanuel, o Deus conosco, a promessa feita da habitação de Deus nos homens através da vinda do Espírito Santo. Filho do próprio Deus, outro pré-requisito prometido a Davi. E eis que uma voz dos céus que dizia: esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Então Jesus, depois do batismo, quando levanta das águas, o próprio Deus não se contém e declara que esse é o filho que tanto esperava, que tanto agrada a ele. E outra referência fala: ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és tu o Cristo, o filho do Deus bendito, né? Cristo é ungido, o Messias, né? E Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Então, o sacerdote estava perguntando se Jesus era esse ungido prometido que cumpriria todas as promessas, que no final das contas era filho do Deus bendito. Então, o primeiro versículo, nós vemos Deus declarando que Jesus é filho, e nessa outra referência a gente vê Jesus declarando que ele é filho de Deus, cumprindo esse pré-requisito da promessa feita a Davi. Estabelecerei seu reino e seu trono para sempre. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. Jesus, quando foi crucificado, foi levantado e foi coroado, e houve um reconhecimento por parte das autoridades que ele era rei dos judeus. Pilatos escreveu também um título e colocou no cimo da cruz, que estava escrito era: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Pedro, na sua carta, reconhecendo não só o senhorio e o reinado de Jesus, mas como também a característica do seu reino, que é eterno.
este santo nunca apodreceria num túmulo. Então, um rei de um reino eterno, ele não pode morrer, ele não pode apodrecer debaixo da terra. Por isso, aqui vemos em Atos 13, 32 a 37. Nós vos anunciamos o evangelho, a boa notícia, né, da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Então, a ressurreição de Jesus como um cumprimento pleno das promessas feitas aos pais deles. Como também está escrito no 2º Salmo, tu és meu filho e hoje te gerei, né? Foi outro ponto que a gente viu aqui embaixo. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Dessa maneira, o disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi, né, do texto que a gente leu em 2 Samuel. Por isso também diz o outro salmo, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu a corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou, Jesus Cristo, o Messias ungido, não viu a corrupção. Então vemos como que a ressurreição de Jesus cumpre plenamente o pacto, as promessas feitas a Davi.